Olá, bem-vindo ao livro Sermão do Mestre, capítulo 2. A luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Mateus, capítulo 5, versículo 14, parte A. Jesus compara agora seus discípulos como a luz do mundo. Aqui ele vai falar com mais apreço do testemunho do cristão perante o mundo. O cristão deve brilhar em meio a densas trevas. O Mestre declarou que os seus discípulos eram a luz do mundo. Aqui cabe, portanto, uma profunda comparação. Como somente Cristo tem luz própria, ela reflete nos seus seguidores, como acontece com o Sol e a Lua. O Sol tem luz própria, já a Lua brilha com a luz emitida pelo Sol. Assim, os discípulos de Cristo só brilham se estiverem seguindo a Cristo, o Sol da Justiça. O que significa brilhar no mundo? A Bíblia apresenta 3 conceitos de mundo. Primeiro, o mundo natureza. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmos 24, verso 1. O segundo conceito é o de mundo, humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. O terceiro conceito bíblico de mundo é o mundo sistema, organizado contra a vontade de Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos com a renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos, capítulo 12, versículo 2. O mundo passa. Esta presente ordem um dia vai acabar, de modo que o cristão não deve amar o mundo, nem o que no mundo há. 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Este mundo sistema é o nosso adversário. Não lutamos contra o mundo humanidade, nem contra o mundo natureza. Lutamos contra um sistema organizado contra a vontade de Deus, um sistema diabólico. É neste mundo que devemos brilhar. Para vencer a batalha contra o mundo sistema, o cristão deve brilhar, deixando transparecer o seu testemunho. Devemos deixar a palavra de Deus nos guiar. Nós, cristãos, devemos combater o mundo e ser luz em meio às densas trevas que pairam nesta terra, buscando a nossa satisfação em Deus, recusando-nos a sentar na roda dos escarnecedores. Salmos 1, verso 1. A cidade sobre o monte. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mateus, capítulo 5, versículo 14, parte B. Jesus vai agora comparar os discípulos com uma cidade edificada sobre um monte. Monte fala de elevação e altura. Casa fala de família e lar. Quando Cristo fala que o testemunho do cristão deve ser como uma cidade edificada sobre um monte, refere-se a uma vida sábia e prudente. A vida do cristão deve estar no alto, no topo, servindo de exemplo diante dos homens, tanto na vida emocional, quanto sentimental, financeira e qualquer outro aspecto. O cristão deve possuir uma vida edificada na rocha maior, Cristo. O crente deve andar, falar, agir e viver como Cristo viveu.
Em muitas atitudes que tomamos, precisaríamos nos perguntar antes: se fosse em meu lugar, o que Jesus faria? Como procederia? O que ele falaria? Como uma cidade construída sobre um monte não se pode esconder, também o crente não pode deixar de se revelar pela sua conduta. Sua vida santificada deve contrastar com o comportamento dos incrédulos. A candeia. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Mateus capítulo 5, versículo 15. O mestre agora compara seus discípulos a uma candeia, um pequeno aparelho de iluminação, feito de latão ou outro material semelhante. Abastecido com óleo e aceso, serve para alumiar tudo à sua volta. Jesus vai dizer que não se coloca a candeia debaixo do alqueire. O que significa isto? O mestre se referia a um cesto que servia para medição de grãos ou líquidos e que cabia à medida de um alqueire, daí o nome. Se a candeia fosse posta debaixo do alqueire, a luz ficava sufocada, sem oxigênio e logo se apagaria. Portanto, tendo sido iluminados pelas verdades de Deus, somos responsáveis por difundir essa luz entre os nossos semelhantes. O lugar da candeia é em cima do velador. Isto fala de vigilância, alerta, lugar de destaque. Assim como a candeia necessita de óleo para se acender e gerar luz, o nosso corpo, templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6,19, necessita ter óleo, azeite, unção, para que a luz resplandeça diante dos homens. Nosso testemunho não pode ser camuflado ou escondido, mas colocado no velador, cumprindo sua missão diante dos homens. O apóstolo Paulo enfatiza isso. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2. Isto diz que nossa vida é um cartaz lido pelos homens. Não devemos nos rebaixar ao nível do mundo, mas estar na posição em que Cristo nos colocou. Deus nos transportou das trevas para o reino da sua luz. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Fomos chamados por Deus para estar no velador, em lugar de destaque, brilhando, vigiando, refletindo, clareando e mostrando a verdadeira luz e o verdadeiro caminho aos homens em trevas. Os luzeiros resplandecentes. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 16. Cristo reforça sua comparação, dando uma ordem para que Deus seja glorificado através da missão dos seus filhos. Se falharmos na missão que o Senhor nos confiou, será inútil dizer que somos seus discípulos. Devemos entender a relevância desta comparação, sal e luz, para, de fato, sermos sal da terra e luz do mundo. Só pode ser luz do mundo quem está seguindo os passos do sol da justiça, Cristo, a luz do mundo. Luz fala de claridade, brilho, certeza, verdade e iluminação. Quem segue a Cristo produz luz através das suas obras. Filipenses capítulo 2, versículo 15. A luz, quando apagada, não tem valor
e perde a sua importância. O testemunho cristão, em muitas ocasiões, vale mais do que 1000 sermões bem ministrados por um pregador sem testemunho de vida. Cristo é o sol da justiça e tem luz própria. Já seus discípulos são como a lua, que só brilha com a luz emitida pelo sol.